Em algumas das minhas passadas pelo derretimento mental, que é o TikTok, eu dei de cara com uma quantidade bem grande de edits das novelas do SBT, geralmente se baseando em momentos épicos, engraçados, e às vezes era só uma garota babando algum ator. Beto, sorri pra ele. Mas enfim, entre elas, uma das que mais recebe, se não a que mais recebe edits, é Carrossel. Essas edits têm como seu principal foco cenas de impacto da novela, e os comentários desse vídeo sempre acabam indo pro mesmo lado, pessoas comentando como a novela era muito pesada e bem escrita. Isso não é só lá no TikTok. Quando acaba viralizando ótimas cenas, como a que o pai do Maria Joaquina dá um sermão nela, os comentários tecem elogios a como essa novela é algo necessário, que suas mensagens são incríveis, e que é uma das melhores no quesito infantil. Muitas das pessoas que dizem isso partem justamente de cenas como essa, esses grandes momentos da novela, coisas realmente pesadas e que muitas vezes expressam uma boa escrita de diálogo e roteiro, mas as pessoas meio que esquecem que Carrossel não é um compilado de cenas isoladas, é uma novela de 310 capítulos, e eles não são tão bons quanto dizem por aí. E que forma melhor de mostrar isso do que usando os pontos altos da novela, as cenas dramáticas? É muito bom uma novela botar em tela para crianças a realidade do mundo, os preconceitos que existem nele, porém, isso tem que ter um propósito bem estabelecido dentro da trama também. E é aí que mora o problema. Você pode até ter um momento ótimo, como o pai da Maria Joaquina dando lição de moral pra ela, mas depois disso, ela segue sendo a mesma garota racista e snob de sempre, que pouco tempo depois vai ter que aprender a mesmíssima lição de novo com outro sermão partido do pai ou da professora. Mas por que exatamente isso ocorre? Simples, porque novelas do SBT têm que se manter enquanto dá audiência, então personagens não podem evoluir, ou pelo menos não podem evoluir tão cedo. Isso causa inúmeros problemas nas mensagens que eles queriam passar, pois você tem personagens como Cirilo, que tem como objetivo na trama ser um garoto inocente e fácil de simpatizar, para que quando a Maria Joaquina diminua por sua cor, você sinta mais dó dele e perceba que ela tá errada, mas ao mesmo tempo, esse mesmo garoto fica durante inúmeros capítulos indo atrás da personagem sem se importar com o modo que ela age e como ele é tratado, a um ponto em que ele deixa de ser um garoto fofo e inocente e passa a se tornar um stalker lunático que não sabe ouvir um não, fazendo com que, de certa forma, você dê alguma razão pra Maria Joaquina. Não é à toa que muita gente que revê a novela por clipes dá muita razão pra Maria Joaquina. O Cirilo acaba se tornando realmente insuportável pelo tanto que a trama acabava se arrastando. Eu sei que vocês vão comentar que a Maria Joaquina muda sim, mas aí entra outro problema também decorrente dessa enrolação. Se ela deixar de ser uma, entre aspas, vilã, eles vão ter menos história pra contar. Por isso, demora muitos e muitos capítulos até ela se tornar um ser humano realmente bom. O que é muito bizarro, porque uma criança não vai querer ser como a Maria Joaquina se o comportamento dela, embora seja corrigida pelos seus superiores, não realmente cause consequências reais pra ela. Tipo, mesmo quando o pai do Cirilo literalmente doa sangue pra salvar a vida da mãe dela, ela literalmente se recusa a dar até mesmo uma simples carta de agradecimento pro Cirilo e segue sendo racista porque sim. Isso quando a própria mensagem não ficava espalhada pelos episódios. Tipo Jorge e o seu antissemitismo. Se em um episódio ele diz que não gosta do Davi por ele ser judeu, só vai ter um real desfecho capítulos e capítulos depois, a ponto de que, se a criança não vê, ela já perdeu a mensagem. Tudo isso enquanto uma barriga gigante é enchida com episódios secos e mal escritos, que por vezes ainda eram plágio, como aquele caso do episódio totalmente roubado de Doug. E eu sei que é uma novela pra crianças, mas isso não é desculpa pra fazer tantos capítulos vazios em meio a alguns que às vezes até tentavam passar alguma coisa. E eu tô resumindo muito isso aqui. Eu sei que Carrossel vai pra outros lados, tem outras mensagens, mas essa novela como um todo não é essa beldade que muita gente pinta no geral. Uma das tramas relacionadas ao Jaime, seu pai, por exemplo, é uma nojeira, em que vemos um filho protegendo e sendo o melhor que pode pro seu pai, enquanto ele o distrata como se fosse lixo diversas vezes, sendo que eles sempre fazem as pazes pra mesma coisa acontecer de novo alguns episódios depois. Por quê? Porque tudo é muito enrolado. Falando de um caso, explicando o problema dele, eu explico o problema todo dessa novela e das outras do SBT. Elas não sabem lidar com o formato dela e isso as torna desgastantes, mas é difícil as pessoas verem isso quando elas nem mesmo assistem a novela de verdade. Só vem por aí clipes de momentos engraçadinhos ou dos poucos em que elas são realmente bons.